eu queria meditar numa palavra com vocês, mas antes eu já queria fazer uma oração, amados. E eu queria pedir a bênção do Senhor sobre esse momento da meditação da palavra, que nós cremos que a palavra, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela se move, e ela não é apenas eficiente, ela é eficaz. Eficiente é fazer tudo o que precisa ser feito. Eficaz tem a ver com resultado. Então ela faz o que precisa ser feito e garante um resultado bom, né? Então nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse momento da palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque até esse momento da reunião nós sabemos que o Senhor está na direção de tudo. Mesmo hoje cedo, o Senhor falando algo ao meu coração, confirmou aqui no louvor, confirmou também na oração de intercessão. Então eu quero, Senhor, compartilhar aquilo que o Senhor assentou em meu coração, e eu peço que o teu Espírito Santo fale melhor, esclareça melhor, faça cada um de nós entendermos como que isso se aplica à nossa realidade. Eu conto com a tua bênção, certo de que sou tão pequeno, tão insuficiente, incapaz para cumprir essa tarefa de explicar a tua palavra, mas eu sei que aquilo que faltar, o teu Espírito Santo vai completar na mente de cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Irmãos, vai dar 11 horas, não é isso? Vai dar 11, né? 11 e 13. 11 e 11, 11 e 13. Aí a gente ganhou um relógio, né? Que eu não posso falar também o nome porque, né? Ganhamos um relógio. E eu fiquei pensando, né? Falei, preciso pôr esse relógio. Mas aí eu lembrei, quando eu vou a um restaurante, que as pessoas querem que eu fique bastante tempo, que eu gaste bastante, que eu tenha um tempo de qualidade, eu não encontro nenhum relógio. Aí quando eu vou no shopping passear com a família, que eu quero desfrutar de um período gostoso, eu também não encontro relógio. E aí eu pensei, na casa do Senhor, será que deveria ter um relógio bem grande assim, para dizer, vai rápido, tá passando a hora. Então, de qualquer forma, colocamos um relógio ali, para quando você entrar, você dizer, bom, entrei essa hora. E aí vai ser um momento tão gostoso, que na hora de sair, você vai olhar e diz, meu Deus, como a hora passou rápido. Então tá ali, olha, foi uma doação também, ali um timão, né, um volante de um barco, né. É isso, queridos. Vamos lá então, Mateus, eu quero ler aqui em João 15, me perdoe, irmãos. João capítulo 15. Nos diz assim o texto da palavra, querido. Se você estiver encontrando ainda, eu espero. Não tem problema. É importante que a gente lide com a palavra, que a gente tenha esse hábito, né? E hoje a gente tem palavra de todo jeito. Tem a de folha, né? Tem a digital, tem de todas as maneiras aí. Eu vou aguardar alguns segundos a mais aqui, até que você encontre João 15. Nos diz assim, queridos, o texto da palavra: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele mesmo corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos
pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém, queridos? Amém. E hoje cedo eu fui despertado para a oração, e depois de um momento de oração o Senhor me trouxe essa palavra, e não foi nada combinado. A pastora também acordou bem cedo e trabalhou ali, fez o seu trabalho para o serviço da adoração do dia de hoje. E ela, quando estava ministrando aqui, eu estava bem atento na direção do Senhor. E as duas músicas foram Caminho de Milagres e Deserto. E na oração da intercessão também, a gente seguiu aqui confirmando a oração da nossa irmã, pedindo a Deus por pessoas que passam por momentos de deserto, né? Que possam viver um milagre. Então eu fico feliz por ver Deus nos conduzindo, e eu quero ser bastante resumido aqui nessa palavra, contextualizando aos irmãos que Jesus está assim no último encontro com seus discípulos antes de ir para a cruz. Era uma quinta-feira, depois do pôr do sol, e ele ali num jantar onde celebrou a ceia, ele proferiu algumas palavras, e essa palavra aqui do capítulo 15 vai trazer uma informação muito importante para nós. Ele vai usar uma vez mais a própria natureza para ensinar as coisas a respeito de Deus. E agora ele vai usar a figura de uma videira, que era uma árvore frutífera muito comum ali na Palestina. Então tudo que ele falaria a partir dessa árvore frutífera ficava muito mais fácil para eles entender. Hoje a gente não tem tanto acesso a uma videira. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos: quem já teve a experiência de ver uma videira ao vivo? Videira é um pé de uva, não é isso? A videira é uma árvore frutífera que produz uva. Quem já viu aqui uma videira ao vivo? Irmã Carmen, nossos irmãos Jesus, irmã Maria, os irmãos todos, quase todos. É muito bonito de ver uma videira, não é verdade? Eu particularmente gosto. Eu já vi da uva vermelha, já vi da uva verde, e é uma cada mais linda do que a outra. Mas para ela chegar a frutificar, tanto em qualidade como em quantidade, ela passa por um processo. E em rápidas palavras, eu quero então entender com os irmãos sobre esse processo que Jesus está explicando para os seus discípulos aqui no capítulo 15. Primeira coisa, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Porque o povo de Israel, muitas vezes pelos profetas, eram comparados como uma videira. E Jesus, agora tomando o lugar do povo, diz assim: eu sou essa videira genuína que Deus plantou aqui na terra. E a segunda verdade que ele diz é assim: eu sendo o tronco central dessa oliveira, ou dessa videira, existem alguns ramos, que a partir desse ramo vai então nascer as folhas, as flores e os frutos. E Jesus está simplificando aquela conversa dizendo: bom, eu sou o tronco,
vocês são os ramos. Então é fácil de entender que se um ramo estiver desconectado do tronco, ele está morto, ele não consegue produzir. Então Jesus está falando a respeito de algumas podas que acontecem, mesmo de algum ramo que esteja conectado nele, mas sem vida. Então ele vai falar pelo menos de duas podas aqui. Ele vai falar de uma poda que ele vai cortar por causa de um ramo que não está frutificando. Mas não é sobre essa poda que eu quero falar com os irmãos. Ele vai falar de uma segunda poda também, que ele limpa, né? Ele faz essa poda. Aliás, esse primeiro trabalho ele chama de corte. Ele corta o que não frutificou. Mas eu não quero falar do corte do ramo improdutivo. Eu quero falar da poda. Quando ele vai falar de poda, ele vai falar de um trabalho que é feito em um ramo frutífero. Então, hoje a mensagem do Senhor é para você que é um ramo frutífero. É para você que está conectado no tronco que é Jesus. A mensagem é para nós que temos consciência plena da nossa autoinsuficiência, autoincapacidade. Todos nós aqui, graças a Deus, chegamos a essa unidade de compreensão, a essa maturidade da verdade que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Partindo então desse princípio, queridos, a gente precisa entender que ele vai trabalhar na sua vida e na minha vida para que possa haver um aumento na quantidade de frutos. E esse aumento vai ser notado tanto na quantidade quanto na qualidade. A qualidade vai melhorar e a quantidade vai aumentar. E para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa entender desse mundo fisiológico, né? Um pouquinho da planta, como é que funciona. Então aí os fruticultores, né, que são as pessoas que lidam com árvore frutífera, eles vão dizer para a gente que existe pelo menos 3 tipos de podas básicas. A primeira é a poda da formação. Então a árvorezinha está nascendo e até o primeiro ano de vida ela precisa tomar uma forma. E essa forma é a forma do agricultor. Ela não vai crescer aleatoriamente. Então o agricultor está avaliando e está controlando o seu crescimento, a sua forma de crescimento. E aqui nós temos uma lição. Por vezes a gente produz no reino do Senhor, mas tem algumas situações que a nossa forma de lidar não produz bons resultados. E o nosso agricultor, olhando isso, ele diz assim: eu vou mexer na forma, que é a poda de formação. E ele começa então a mexer na nossa forma de ser. E esse trabalho do agricultor, ele acontece gerando perdas, tirando partes desse galho. Então, queridos, se você tem vivido um momento difícil de deserto, como o Senhor aqui já acolheu o nosso coração, se você tem vivido um momento de algum tipo de perda, seja uma perda emocional, seja uma perda física, seja uma perda espiritual, fica tranquilo, porque o agricultor que cuida de você, talvez permita algumas perdas, mas ele vai através disso moldando a nossa forma de ser. E eu quero dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que a segunda leva de frutificação será maior, será melhor
do que a primeira leva, queridos. Glória ao nome do Senhor. Então a primeira poda envolve perda, e é uma perda necessária, com um propósito, para alterar a forma, a formação. Esses dias a gente tem falado com um grupo de amigos e irmãos a respeito da formação que recebemos desde o ventre, que a gente não tem como alterar. Isso já vem no pacote da família que a gente nasceu, da casa, da cultura. Mas na medida que a gente vai crescendo e tomando consciência de que alguma forma que a gente age não é boa, não agrada a Deus, a gente permite que o agricultor então trabalhe nessa forma. E a gente vai tomando a forma, sabe de quem? Do Filho de Deus, Jesus Cristo. E quanto mais a gente se parece com Ele, mais frutos a gente pode dar aqui nessa terra. E são frutos de vida, frutos de paz, de alegria, de amor, de pacificação. Então, se você tem passado por um deserto, por um momento difícil, talvez seja essa poda de formação. O Senhor está te tirando desse formato para te levar para um outro formato. E eu quero dizer aqui para você, não se desanime nesse processo, porque Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Amém, queridos. A segunda forma de podar ou de tratar essa árvore frutífera para aumentar tanto na qualidade quanto na quantidade desses frutos, é a forma da limpeza. Então, esse homem que cuida dessa árvore, ele está sempre ali monitorando. E por vezes nos galhos aparecem algumas situações de enfermidade, que se não for tratada ou podada, vai interferir em todo o galho. No tronco não chega, porque o tronco é vida, representado por Jesus. Mas para não haver uma perda maior do galho inteiro, então acontece-se essa poda da limpeza. Às vezes, aplicando para a nossa vida de uma forma bem prática, nós passamos por situações que a gente recebe algum tipo de mancha em nosso ser, nos nossos relacionamentos. A gente fica decepcionado com algumas coisas, a gente se entristece com algumas pessoas, e isso vai, se a gente não souber lidar com essa emoção, a gente começa então dar vazão a essa emoção e alimentá-la em nosso ser, se transforma num sentimento negativo, e isso pode gerar uma enfermidade emocional. Mas o agricultor está de olho, e aquela parte da sua história que está enferma, ele vai trabalhar ali. Ele sabe como trabalhar. Ele tem a ferramenta certa. E ele sabe o momento exato de fazer isso. Então, a gente pode confiar no trabalho do agricultor. Ele vai mexer, ele vai tirar o que precisa ser tirado, ele vai efetuar o curativo da maneira certa. E depois do processo terminado, haverá uma safra nova. Serão novos frutos, numa quantidade abundante, porque aquilo que estava enfermo foi curado. E eu prego aqui Jesus Cristo que cura corpo, Jesus Cristo que cura enfermidade da alma, Jesus Cristo que traz vida abundante, vida eterna para a alma enferma do pecado. São esses dois tipos de poda que a gente pode entender. E eu quero dizer aos irmãos aqui de uma forma bem clara e fácil de entender, que Deus trabalha na nossa vida até a partir de pessoas que a gente não simpatiza. Aliás, são exatamente essas pessoas que a gente não se identifica que Deus usa para nos podar. Então o Senhor tem o seu jeito de fazer as coisas, Ele tem o seu jeito de nos
despodar. Mas saiba, não é um corte, é uma poda. Poda não é descarte. Poda é tratamento. Então, se em alguma parte da tua vida você está vivendo um deserto, do modo figurado. Deserto é aquela figura de linguagem onde a gente entende que não tem água, não tem sombra, não tem companhia, porque é a solidão total, não tem um rumo, não tem direção. Se você tem vivido esse tempo, talvez possa ser que Deus esteja trabalhando aí, seja na poda de um novo formato, ou seja na poda de uma limpeza. Todavia, Jesus diz no decorrer desse texto aqui: aqueles que suportarem essa poda, eu chamarei de amigo. Então é gostoso ser considerado amigo de Deus. Abraão foi um deles, mas o teste foi de fogo. Ele precisava apresentar o próprio filho como sacrifício. Que poda dolorida, ia doer na carne dele. Mas ele estava disposto a sofrer essa poda, e ali de um modo espiritual ele sacrificou o seu filho, porque a intenção era a obediência a Deus. E quando Deus viu a obediência total e plena, ele disse: não precisa, Abraão, consumar o fato literalmente, eu já recebi a sua obediência. E aí um dos títulos de Abraão, aliás são dois: o primeiro, pai da fé, e o segundo, amigo de Deus. Se você quer ser reconhecido como um amigo de Deus por onde você anda, Jesus está nos ensinando, nos dando o conselho: não desista da poda, espere um pouco mais, suporte um pouco mais essa aflição, porque todo o processo tem início, meio e fim. Eu não sei qual é a parte que você está, mas suporte um pouco, porque isso vai chegar no final e você vai produzir muito mais. Deus te usará muito mais, e as pessoas vão ver Deus na sua vida e vão reconhecer você como amigo de Deus. Uma terceira poda, queridos, é a poda da frutificação. Essa árvore aqui já sofreu a poda da formação, ela está no formato que o agricultor quer. Ela já passou também pela poda da limpeza. Alguma bactéria, algum fungo atingiu, mas já foi tratado, já foi limpo. E agora, num terceiro momento, é a poda da frutificação. É aquele galho que produz, é aquele galho que já produziu muito mais, e é aquele galho que, se você deixar, ele vai continuar produzindo na próxima safra. Mas o agricultor experiente nesse trabalho, ele sabe que se ele mexer em alguma coisa ali, aquele galho não vai ficar preso às experiências do ontem. Eu já produzi muito. Eu já fiz tanta coisa maravilhosa, já dei alimento para tantas pessoas. E o agricultor sabe que se ele mexer nisso, aquele galho estará pronto para trazer uma nova safra com muito mais força. E essa consciência na mente dele é muito clara. E isso Jesus estava querendo fazer entender os seus discípulos. E isso Jesus fala para mim hoje. Jesus fala para você. Em 2 Timóteo 5 e 7, a palavra vai nos instruir a prestar atenção e perguntar para o Senhor: como isso se aplica a mim? Então, queridos, aquela pessoa que dá muito fruto, sabe? Que já deu muito fruto no passado, mas que quando a gente se aproxima, as experiências só são conjugadas no verbo passado. Olha, no século tal, no ano tal, aconteceu uma coisa tão bonita, tão gostosa. Não que a gente deva esquecer as bênçãos de Deus, mas a gente precisa ter a consciência que Deus tem algo novo para nós a cada dia. E para a gente viver o novo, a gente precisa se desapegar do velho. Eu não sei como que você lida com isso, mas em casa é assim. Às vezes eu acordo cheio de fé, aí eu abro o guarda-roupa e digo: você
já andou comigo por muitos lugares. Você fica separado aqui. Você já me conhece desde uns 5 anos atrás. Vem para cá você também. E faço ali uma poda de companheiras que andam comigo há algum tempo. E aí eu olho para aquilo e digo: mas você podia voltar, né, para o seu lugar, porque você tá bem, está saudável, né? Você tá tranquilo, você podia andar comigo um tempo mais. Mas às vezes eu exerço a fé dizendo para mim mesmo: rapaz, se você vai abençoar alguém, abençoe agora. Depois que furar, que rasgar, não é mais bênção para ninguém. E aí o que a gente faz, queridos? A gente faz um apanhado, faz uma poda no guarda-roupa. E sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? O que acontece, queridos? Começa a nascer roupa nova lá. Nasce, eu não sei como nasce, mas nasce. Esses dias eu peguei um punhado de sapato e tênis, falei: meus amigos, longa foi a caminhada, mas daqui para frente eu quero outros companheiros. E começou a chega, queridos. E assim na nossa vida espiritual é igual. A gente fica apegado ao que o Senhor fez, apegado àquela experiência bonita do passado, e o agricultor está dizendo: não, mas eu tenho fruto novo, tenho experiência nova. E aí ele começa a mexer, e quando mexe, questionamentos vêm: mas não está produzindo? Tá. E alguém que não entende, desavisadamente aponta o dedo e diz: está em pecado, está errado. Mas não dê ouvidos, amados, a essas conversas paralelas. Foi mais o que Jó escutou. E sabe como Jó considerou essas palavras que ele ouvia? Ele dizia assim: gente, vocês eram meus amigos até o momento que vocês estavam quietos. Se eu não me engano, foram 7 dias de silêncio que foram se compadecer com Jó. Mas quando abriram a boca, Jó disse assim: olha, vocês são como nuvens sem chuva, sem água. Vocês são como clara de ovo, que não tem sabor nenhum. Se a clara não receber uma pitada de sal, uma pitada de açúcar, uma saborização extra, ela não tem sabor. Então, amado, se você tem ouvido essas conversas paralelas de pessoas que acreditam tantas coisas a seu respeito, ouça a voz do Senhor que diz que você é uma árvore frutífera, porque você está conectado nele. Só que ele vai te elevar um nível, ele vai dar uma mexida aí, e isso envolve extração de alguma coisa. Talvez você perca algumas coisas, mas não fique apegado às perdas. Olhe para os ganhos que essa poda vai trazer na sua vida. E eu tenho certeza que nós vamos até o final, amados. E essas podas, elas são anuais. Esse processo é corriqueiro. A árvore bem cuidada pelo seu agricultor, todo ano, antes do período da primavera, ela passa por uma poda. Então, um indicativo aqui para me encerrar essa rápida meditação. Se você está vivendo um tempo de poda, não fique pensando só nas aflições, nas lutas, mas pense o seguinte: toda a poda acontece entre outono e inverno, que é uma preparação para a próxima estação da primavera. Então, se você está no momento de poda, fique feliz, se alegre. E isso é o que o apóstolo Tiago está ensinando aos irmãos em sua carta. Ele diz assim: meus amados irmãos, se em algum momento da sua vida você se vê afligido por todo tipo de provação que te atinge de todos os lados, fique feliz. Ora, mas qual é a felicidade que eu posso ter no momento de tanta aflição e angústia? Eu posso entender aqui nessa parábola da videira que Jesus está contando. A poda veio, e ela vem no momento certo. E qual é o momento certo? É o momento anterior ao momento da primavera. E eu quero dizer aqui em nome de Jesus, talvez você esteja vivendo um tempo de sequidão na sua vida, gerado pelo outono. Talvez você esteja vivendo esse momento de
hibernação, aquele momento que a gente entra dentro de nós mesmos, que é um período que as árvores acontecem na vida fisiológica delas, que é no período do inverno. Por quê? Porque elas precisam poupar energia. Então elas ficam ali. E nesse momento de hibernação, o agricultor diz: bom, corre pouca seiva aqui, então é o momento de eu podar. Então aquele momento que você está passando por sequidão, um momento de inverno tão difícil, de escassez, firme-se na esperança de que Jesus ainda está em você, e que Ele só está trabalhando a próxima colheita, e que Ele tem uma grande expectativa com relação a essa colheita da tua vida. Então suporte um pouco mais, irmão. Oh, aleluia, não desista de Jesus, porque Ele não desistiu de você. Espere um pouco mais, que o período da poda vai surtir o seu efeito necessário, porque quem está trabalhando na sua vida é um agricultor que sabe o que faz, que sabe como faz. E eu quero encerrar dizendo uma vez mais, bem esclarecido aqui, irmãos, que nem você nem eu estamos livres de ser podados nos nossos relacionamentos, ou podados através dos nossos relacionamentos, porque Jesus sabia que o que cura as pessoas é o relacionamento, porque nós não vivemos, ou nós não nascemos para viver só, solitário. E aí você diz: mas eu vou podar, eu não quero mais esse relacionamento, porque está me fazendo sofrer. Entenda que esse relacionamento é que vai te levar à maturidade necessária. Entenda que é essa pessoa que você olha e diz: eu não vou, não rola, não dá, vou deletar das redes sociais, eu vou deletar do meu coração. Saiba que essa pode ser exatamente a ferramenta que o agricultor está usando para te melhorar. Então, queridos, confie no Senhor Deus. Esteja firmada a sua fé em Jesus Cristo, porque nada de tão difícil é eterno. Tudo começa, mas passa, e logo você estará aqui testemunhando, dizendo que o Senhor Deus te levou a um momento de frutificação, e que você está tão admirado que você quase nem acredita. E quando você abrir os teus lábios para dizer isso, pessoas ao teu redor serão alimentadas com o teu testemunho, pessoas serão edificadas, amados, porque foi para isso que você nasceu. Não desista dele. Pode estar difícil, complicado. O louvor nos disse assim: pode ser um caminho no deserto, mas Deus tem um milagre neste caminho do deserto. Eu falo isso com muita convicção, e confie no Senhor, porque Ele cuida de você.